Silvia, boa noite. Hoje eu tenho dois convidados especiais comigo. Silvia Kociolek e Edilson Soares. O tema de hoje vai ser Morena Iluminada. Esse efeito tão natural ao cabelo. E para falar sobre isso, eu vou aqui trazer para nossa live os meus Kociolek e o Edilson Soares. Tem alguém entrando aqui? Silvia, boa noite, Boa Silvia. noite, tudo bem, Irene? Graças a Deus, tudo maravilhoso. Que bom, que honra ter você aqui na nossa live, no nosso bate-papo de hoje, Silvia. Acabou que eu nem me apresentei, para quem ainda não me conhece, meu nome é Irene Fidelis, eu sou colorimetrista, educadora e agora tenho orgulho de dizer que sou embaixadora técnica da marca Alejandro Valente. Silvia, fique à vontade, se apresente aí para nossos convidados aí da live. Então, eu sou a Silvia Kociolek, hoje instrutora de profissões na área presencial, né? Dou aula para barbearia, cabeleireiros, assistente de cabeleireiro, manicure, depilação. Aí falam, né? Tantas coisas. Não, como instrutora a gente consegue se preparar para várias aulas, né? Eu consigo dar aula para muitas áreas da beleza. Mas pelo tempo que tenho também de profissão. Moro aqui em Curitiba, trabalho no Senac. E hoje também colorimetrista, né? Tô melhorando aí essa parte. Amo morena iluminada, mas já tive muito medo, Irene, de acertar ou errar, que é difícil. E hoje estou aqui, feliz por estar. Obrigada pelo convite. E vamos lá para uma live maravilhosa. Ai, que bom, Silvia. Pessoal, essa mulher é muito talentosa. Eu acho que ela esqueceu de dizer aí que ela também é especialista em corte. Pois então, perdi, esqueci. Tanto o comprido, tanto o longo, quanto os curtos. Então, eu sou especialista também em cabelos afro. E porque muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar em comunidades grandes aqui de Curitiba. E como profissional da área, a gente tem a possibilidade dependendo da comunidade que você está trabalhando, se especializar em cabelos diferentes. Quer dizer, eu sei fazer cortes curtos, com máquina, sem máquina. E sim, a gente vai fazer um curso aí no Salão da Irene, no Charme da Vargens. E a gente vai fazer em outubro, né, Irene? Já estamos combinando e já estamos fazendo aí as preparações para que a gente chegue aí para tirar todas as dúvidas de corte e, né, desmistificar o cabelo curto, porque eu acho que ele é muito fácil de fazer, mas com técnicas, né, Irene? Tem que ter técnica. É verdade. Com técnica tudo é possível. E ninguém melhor do que Silvia Kossolek. Obrigada. Parabéns, Silvia. Você é muito talentosa. Eu quero dar boa noite aqui para Solange Porto, Braia Barber, quem mais? Tainá, Thaísa, Jéssica, Carla, todos vocês, Karina, todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Sônia, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande ter vocês aqui para esse bate-papo. E para tornar nosso bate-papo ainda mais interessante, deixem nos comentários de vocês todas as dúvidas sobre Morena Iluminada. Todas as dúvidas que você tiver, perguntas que você queira fazer sobre Morena Iluminada, né? Morena Iluminada é uma das técnicas mais populares no universo de coloração de cabelos. Ela é ideal para quem tem cabelos mais escuros, né, nos tons castanhos. Ela é ideal para dar luminosidade ao cabelo, para dar aquele efeito natural, como se fosse mechas clareada pelo sol. Eu amo morena iluminada, né? Eu acho assim maravilhoso morena iluminada. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje em qual altura de fundo de clareamento você precisa chegar com o cabelo para fazer morena iluminada, qual a cor ideal. Olha, chegou aqui o meu amigo, nosso amigo Edilson Soares. Boa noite, Edilson. Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo hoje sobre morena iluminada. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, jovens. Silvia, Boa Irene, noite, Edilson. prazer imenso estar com vocês, pessoas ilustres, pessoas bacanas. E vamos hoje enriquecer aí o nosso conhecimento. Vamos encher o nosso copo. Na verdade, transbordar. Boa Transbordar. noite aí para quem está chegando agora. Edilson, então se apresenta aí para a galera, diz um pouquinho sobre você, para quem ainda não te conhece, para a gente começar a falar aí de Morena Iluminada. Pessoal, boa noite para quem está chegando agora. Estou vendo aqui quem está chegando. Para quem não me conhece, eu me chamo Edilson Soares. Sou cabeleireiro, colorimetrista e artista da marca Alejandro Valente. E moro no Rio de Janeiro. Bem próximo a essa jovem aí, Irene Fidelis. Falei certo? Falou Sobrenome? certinho! Eu e Edilson, a gente está sempre batendo uma bolinha sobre colorimetria, mestre, fazendo nossas artes, fazendo nossos trabalhos. De vez em quando vocês vão ver aí no vídeo ele correndo lá no vídeo. Mas é isso, a gente gosta, a gente ama muito o que faz. E sempre que a gente tem oportunidade, estamos fazendo aí uns cabelinhos juntos para poder partilhar conhecimento, porque partilhar conhecimento é bom demais, né?
Bom, Edilson, Silvia, como eu já falei para todos vocês que estão aí nos assistindo, hoje o nosso tema é Morena Iluminada. E eu vou deixar que o Edilson fale um pouquinho sobre Morena Iluminada. Qual é o fundo de clareamento a gente precisa, o ideal, né, que a gente precisa chegar para ter uma Morena Iluminada bonito, Edilson? Fala um pouquinho para a gente, depois a Silvia fala um pouquinho também. Então, existem aí 3 fundos ideais, né? Então, cada um fala de um. Vou falar então do 6, e depois aí cada um você decide aí, fala do 7 e do 8. Então, vou falar do 6. Fundo de clareamento 6, vermelho laranja, aonde eu consigo ter uma morena iluminada, o famoso café, né? Mas aí que café, Edilson? Tem aquele café mais forte, tem aquele café mais diluído, certo? Então, fundo de clareamento vermelho, laranja, você aplicando 6,74, você tem um café mais intenso. E aplicando o 6,73, você dilui mais esse vermelho, mas ele não deixa de ter o vermelho no final. Então você tem ali um marrom dourado acobreado. Porque... Silvia, fala um pouquinho pra gente do Morena Iluminada no fundo de clareamento 7. O que é o fundo de clareamento 7? É o laranja, né? A gente precisa pensar no fundo de clareamento. Então vamos começar do começo. O que é um fundo de clareamento? Que é necessário para a gente conseguir fazer o morena iluminada, a gente tem que alcançar o fundo de clareamento. Então, é um resíduo da cor natural do cabelo. E aparece quando a gente tira a parte da cor do cabelo. Então, tiro parte da cor e vou deixar o resíduo na altura de tom que a gente vai escolher para fazer a morena iluminada. O resíduo do cabelo vai fazer diferença. Quando a gente tira cores do cabelo, ele não vai revelar uma cor natural. Então, vai ficar o 6, que o Edilson falou, vai ter sempre um resíduo do vermelho. O 7 vai ter um resíduo do laranja. O 8 vai ter um resíduo também do amarelo, um laranja amarelado. Então, para a gente alcançar o fundo de clareamento, tem que pensar antes, né, no teste de mecha, para que a gente saiba até onde a gente consegue alcançar a cor. E para mim, hoje, que tenho conhecimento de colorimetria, eu tinha muito medo de fazer no passado, gente. Alcançava a altura de 7 e fechava tudo a cor. De repente, eu tinha um fundo de clareamento laranja e eu sabia que se eu usasse o azul, eu ia esfriar a cor. Mas, de repente, eu apagava tudo que eu tinha feito, porque eu esfriava demais. Então, quando o Edilson fala né, do cobre, que ele coloca também, é para que reviva, essa cor tem que ficar viva, ela tem que aparecer. Mas também tem que pensar que se o fundo de clareamento é muito escuro, se o cabelo da cliente é muito escuro, se eu sair de um 4 para um 5, não vai aparecer, né? Do castanho médio para o castanho claro, eu não vou ter morena iluminada. Então, quando a gente vai trabalhar com o clareamento do cabelo, que é muito escuro e muitas vezes mais grosso, precisamos pensar em pelo menos 2 tons de clareamento, ou 3, para que eu tenha realmente que apareça nesse cabelo tão escuro, que apareça a morena iluminada. Então, vai depender muito da grossura do cabelo e se ele está escuro ou muito escuro ou não. Então, cabelos, eu tinha medo, Irene, e eu fazia só loiro. Loiro 9 e 10, loiro 9 e 10, loiro 9 e 10. Por quê? Porque eu conseguia alcançar o 9 e 10 com o tempo do descolorante. E quando eu ia trabalhar com morena iluminada, que hoje, sim, é uma escolha, no passado, as pessoas falavam, de repente, assim, eu não quero ficar muito loira. Então, faça para mim mechas, mas não me deixe muito loira. Então, a gente alcançava um fundo de clareamento 7, 8, e já era morena iluminada, mas era porque a mulher não queria ficar muito loira. Como eu tinha medo de fazer, porque eu não conseguia deixar uma cor natural ou entregar o marrom, porque a morena iluminada é marrom. Então, se é marrom na altura de 8, se é marrom na altura de 7, se é marrom na altura de 6, tem que ter marrom. E a gente tinha que trabalhar com as 3 cores primárias, isso eu já sabia. Mas não sabia a proporção correta. Então, às vezes eu fazia as misturas e não usava a regra do 11, não sabia da regra do 11 também. Então, às vezes ficava mais vermelho, às vezes ficava mais azul, às vezes ficava... Então, hoje, para mim conseguir uma altura de 7 e a gente pensar que ele tem o laranja ali, para que eu não apague toda a cor, eu devo trabalhar com o 7,7, com tonalizante. Segura, não fala da nomenclatura agora. Tá. Segura, vamos Ok. deixar para depois. Eu quero ver muitos aviãozinhos espalhados aí para depois a gente falar de nomenclaturas. Chegar ao ouro, né? Isso. Eu vou falar do fundo de clareamento 8, mas antes disso, a Charmosa colocou aqui, fiz uma morena iluminada com 7,3, mais 6,77, ficou um mel, mas a cliente quer um marrom café na altura de 6. Se eu aplicar 6,0 mais 6,7, fica um marrom mais escuro? Segura aí a sua pergunta, que daqui a pouco vamos responder, né, Dilson? Né, Silvia? Vamos lá. Morena iluminada na altura de 8. É menos comum, né? É mais comum é na altura de 6, na altura de 7, na altura de 8 é menos comum. Mas também é possível fazer uma morena iluminada na altura de 8. O 8, nós sabemos que é o amarelo laranja. É aquele fundo de clareamento que já tem pouca quantidade de laranja. Mas ainda
tem laranja. Então, se ele ainda tem laranja, e como a Silvia explicou muito bem, que o laranja é o resíduo da cor que fica no cabelo, então nós, na hora de fazermos a tonalização, nós temos que levar isso em conta. Temos que levar em conta que ali tem o laranja. E na maioria das vezes, dependendo do desejo da cliente, o que a gente faz? A gente aproveita esse laranja. Aproveita esse resíduo de cor que tem no fundo de clareamento para dar o tom que a gente precisa. Então, é muito interessante. Por isso é que dominar a colorimetria nos ajuda muito nessa hora, né? Então, é muito importante. Nós vamos falar sobre os tons mais usados, as cores mais usadas, nomenclaturas mais usadas. Mas antes disso, nós precisamos lembrar bem que o morena iluminada é para aquela pessoa que tem um cabelo com um tom mais escuro, que quer dar um efeito iluminado, mais sutil, porque senão já deixa de ser uma morena iluminada. Então, muitos cabeleireiros cometem um grande erro na hora de fazer uma morena iluminada, que é encher o cabelo da cliente de mechas. Aí deixa de ser uma morena iluminada. Um outro erro muito comum também é se descuidar do fundo de clareamento na hora da descoloração. Se você descuidar do fundo de clareamento na hora da descoloração, você passa do ponto. E se passar do ponto, fica mais difícil você conseguir dar aquele tom de morena iluminada que a cliente pediu. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, assim, são detalhes que parecem simples, mas que são de suma importância na hora de criar uma morena iluminada. Como a Silvia mesmo disse aí, ela acabava apagando a cor. Então, olha isso, né? Você precisa calcular a cor que tem no cabelo, você precisa calcular o tom que você quer chegar, senão você acaba apagando a cor. E já aconteceu comigo também, de descolorir o cabelo, chegar naquele fundo bonito, aquele set fiel, e na hora de tonalizar, cadê? Sumiu as mechas. Eu olhava assim, meu Deus, sumiu as mechas, e agora? Então, tem que se tomar esses cuidados na hora de fazer um moreno iluminado. Fazer a Edilson, soma, né? segura aí. Oi? Fazer a soma, né? A gente tem que Fazer a somar, né? O cabelo mais a cumbuca para conseguir a cor. Exatamente, exatamente. Então, a balança é a ferramenta fundamental nesse momento, né? Ou o D12, que é aquele medidor que a marca Alejandro Valente tem e que é muito bom. Um pouquinho sobre isso. E às vezes a gente peca, às vezes eu, antes de fazer o não com colorimetria, eu pecava em colocar a base. Já que a base era base e cobria, quer dizer, nem a base, que era coloração, inclusive, não era nem tonalizante. Então, eu colocava a base, ou ela ficava vermelha, se fosse um fundo 6, eu colocava a base e ficava vermelho o cabelo, mais vermelho ainda. Ou eu pecava em colocar um pouco da gente colocar corretores violetas. Então, se eu tenho vermelho no cabelo, e daí eu vou colocar uma base mais o violeta, que também tem vermelho, eu evidenciava mais o vermelho. Então, eu não chegava na cor de desejo da cliente, porque eu esquentava a cor, porque eu colocava, adicionava o vermelho. Então, no violeta tem vermelho e um pouquinho do azul, mas o vermelho eu evidenciava mais. Então, até você entender qual é a conta, né, a gente tem que pensar, sim, se eu quero colocar uma cor natural, eu tenho que evidenciar num 6 que tem o vermelho que vai ser revelado, eu tenho que pensar num tonalizante e pensar no corretor verde ou num tonalizante que já tenha adicionado o fundo de pigmento ali, o corretor dentro dessa cor. Então, para mim deixar esse vermelho mais natural, eu preciso corrigir esse vermelho, né? Eu preciso neutralizá-lo. Então, hoje, na marca do Alejandro Valente, está pronto. Os tonalizantes estão prontos. Então, assim, não preciso pensar muito hoje. É óbvio que a gente sabe que tem que misturar vermelho, amarelo e azul, e a gente tem que colocar em proporções iguais, porque daí criamos o marrom. Sim, nós já sabemos disso por outros cursos, ou até mesmo com cursos iniciais do Alejandro. Mas hoje ele deixou tão prontinho que nós temos o 6.7, o 6.3, o 6.5, todos eles, né, na altura de 6 do Alejandro, vai ter, sim, o verde lá, que vai neutralizar o vermelho que vai aparecer, já está no fundo de clareamento. Então, hoje, para profissionais que ainda não conhecem a marca, e eu vou fazer a propaganda, e a caixinha diz para você o que tem ali, o que vai neutralizar, né? O verde está na pontinha. Então, aí, gente, não tem erro, até para quem começou hoje e não é colorimetrista, não vai errar se fizer o uso dos produtos dele. E isso facilita a vida da gente que é profissional e já tem um pouco mais de tudo, mas das pessoas que estão iniciando hoje. Então, tem que pensar, sim, no fundo de clareamento, que é um resíduo da cor natural, que nós estamos tirando parte da cor deste cabelo. E eu tenho que neutralizar para o marrom. Então, eu tenho que deixar marrom. Morena iluminada é marrom. E muito bem colocado por você, Irene. Morena iluminada não é a cabeça toda mechada. Não é assim que funciona. Aí você já saiu do morena iluminada e já foi fazer, né, luzes, mechas, mesmo que você deixe mais amarelo. Então, não é a técnica que tem que usar. Então, foco no que vai fazer, iriçar, né? Às vezes a gente tem que fazer o iriçamento para que a raiz ainda fique natural.
Eu gosto do trabalho hoje porque eu entendi como que eu corrijo o fundo de clareamento e uso a meu favor. Vou mostrar aqui pro pessoal. Olha, pessoal, essa é uma coloração da marca Alejandro Valente. Esse aqui é o 4.0. Então, na marca Alejandro Valente, a cor desejada é a cor aplicada, porque, olha, já vem aqui na caixinha o fundo de pigmento verde. Olha que maravilha. Além das colorações que vem na caixinha, o fundo de pigmento verde ou o fundo de pigmento azul, depende da altura, os tonalizantes também é a mesma coisa. Esse tonalizante aqui é um tonalizante 8.8, que é o 8 azul, né? O fundo de pigmento também é azul. Então, a gente sabe, para quem é colorimetrista e entende, sabe que esse tonalizante aqui ele tem uma quantidade maior de azul, porque o fundo de pigmento é azul e 8.88 também é azul. Então, fica muito fácil para a gente. Olha, eu tenho aqui 2 tonalizantes diferentes, um com o fundo de pigmento verde, outro com o fundo de pigmento azul. E como a Silvia colocou muito bem, quando você está fazendo morena iluminada na altura de 6, por exemplo, você tem que neutralizar um pouco esse vermelho, né? Você pode até usar o vermelho a seu favor, de acordo com o tom que a cliente quer, mas você tem que neutralizar um pouco o vermelho, senão o vermelho vai se destacar mais. E nós hoje, na marca Alejandro Valente, nós temos um maravilhoso aliado, que é o corretor marrom. Gente, eu uso o corretor marrom para quase tudo. Ele suaviza. É o queridinho, né? Nossa, é Esse é o maravilhoso. queridinho agora, né? É maravilhoso. E ele suaviza muito, né? Então, ele ajuda a beça a gente. Ele dá uma neutralidade na cor. Fica muito bonito. Nós fizemos morena iluminada outro dia, que ficou um escândalo de bonito. Eu fiz o morena iluminada na altura de 6, que ficou a coisa mais bonita. Na altura de 6, um cabelo cacheadinho, ficou lindo. Então, é muito importante você ter o conhecimento do fundo de clareamento, do fundo de pigmento, entender bem o desejo da sua cliente para entregar o tom de desejo que ela quer. Nós precisamos ficar atentos no morena iluminada. Muitos cabeleireiros não acertam fazer morena iluminada justamente por errar no fundo de clareamento. Você vai ter resultados mais bonitos no morena iluminada se for no fundo 6 ou no fundo 7. Mas, Silvia, e quando a cliente chega para fazer o morena iluminado e o cabelo dela já é louro? E aí? Como que faz? Aí faz mecha reversa, né? Você vai ter que trabalhar. Sim, o claro dela dá para trabalhar com a mecha reversa. Você vai colocar a cor, é óbvio que vai ter que trabalhar também as 3 cores primárias para a gente colocar a cor de desejo. Mas hoje, com as colorações e tonalizantes que a gente tem do Alejandro, é mais simples, é mais fácil trabalhar com o desejo dela. Também tem que escurecer um pouco a raiz da mesma cor que você vai fazer as mechas. Principalmente se você tem um cabelo branco. Então, fazer cobertura de branco, dar um fundo para esse cabelo, porque na verdade você tem que dar um fundo para o cabelo mais claro. Senão você termina de fazer as mechas, no outro dia ela lava e não fica nada. Então, dependendo do cabelo, se ele é muito fininho, tem que fazer mechas um pouquinho mais grossas. Se o cabelo é muito grosso, fazer mechas um pouquinho mais finas. Por quê? Porque morena iluminada é sutil. Pode ser, né? É sutil, é um trabalho sutil. E eu não preciso escurecer um cabelo por completo, igual a gente escuta falar. Vou colorir, vou colocar 4, uma coloração em cima de um cabelo mais loiro, numa altura base 4, e ele vai ficar um rato, ou ele vai aparecer um vermelho. Quer dizer, precisa pensar nas 3 cores primárias, precisa pensar num fundo. Você vai ter que dar um fundo para esse cabelo para que ele tenha fixação. Tonalizante, coloração, pode ser trabalhado também dependendo do cabelo. Então, a saúde do cabelo vai contar também, né, Irene? Então, dá para trabalhar a reversa, eu gosto muito. Mas tem que colocar a base, que eu não vou falar de nomenclatura ainda. Tem que colocar a cor base da escolha da cliente. Então, vai ter que ter cor base, vai ter que ter a cor na mesma altura que você escolheu a base dourada. Você precisa devolver todos, né? O vermelho, o amarelo e o azul, que não tem nesse cabelo. Então, precisa colocar a base, precisa colocar o dourado, precisa colocar um pouco do cobre na mesma altura. Então, tem uma receita bem legal pronta, que a gente fala que a gente vai colocar o 7.0, mas se for o caso de fazer do loiro, né, e escurecendo. 7.0 mais o 7.3 mais o 7.4. A gente precisa colocar todas juntas para fazer 7.1 junto o azul, né? Então, azul, vermelho e amarelo. E a adição do vermelho, a gente tá no cobre. Então, o 7.4 tem vermelho, um pouco do vermelho. E o dourado também tem, né? Bem suavezinho. Então, a gente consegue devolver para colocar uma cor, fazer um fundo e ter boa fixação quando a gente trabalha pensando nas 3 cores primárias, fazendo ao contrário, não escurecendo o cabelo inteiro e depois clareando novamente. Porque você pode danificar, o cabelo pode não aguentar também esse processo, né? Isso aí. O morena iluminada, ele é mais indicado para pessoas mais morenas. O nome já diz, morena iluminada. Então, mas mesmo a pessoa tendo a pele mais morena, às vezes ela está com o cabelo muito louro. E aí ela quer uma morena iluminada. Nesse caso, é muito importante, como você disse, devolver as cores que foram tiradas desse cabelo
ao descolorir. E a maioria dos cabeleireiros hoje devolve como essa cor? Escurece o cabelo todo. E a gente não faz isso. Nós, colorimetristas, a gente não faz isso. Então, a técnica que eu uso muito, sou apaixonada por ela e gosto, como você disse, são mechas inversas, né? Então, eu pego, no mesmo formato que eu faço as mechas quando eu vou fazer um louro, eu faço as mechas escurecendo o cabelo, numa proporção bem maior, porque eu quero morena iluminada. Então, eu quero poucas mechas. Se eu quero poucas mechas e ela já tem muitas mechas claras, eu faço uma quantidade maior de mechas escuras, devolvendo a cor aí para esse cabelo, né? E aí entra a importância que você falou da base e os nossos queridinhos, nossos corretores, que vão devolvendo aí o fundo a esse cabelo. Então, isso é muito importante, né? Vamos falar aí das nomenclaturas, né? Ideal para fazer uma morena iluminada. Quais as nomenclaturas que você consegue uma morena iluminada legal aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na altura de 7, o 7.7 mais o 7.4 fica uma morena iluminada muito bonito. E a gente tem aí o 7.7, que é o louro médio marrom, acobreado, fica lindo. Também o 7.71 mais o 7.4 também fica bonito. Aí depende se o seu cliente quer um tom mais acobreado ou menos acobreado. Eu gosto muito também do 7.3 mais 7.4, também dá uma morena iluminada lindo. E você, Silvia, quais as nomenclaturas você acha aí que dá uma morena iluminada bonito? Fala aí pra gente. Hoje eu trabalho com se eu vou trabalhar com uma altura de 7, já fiz a mistura do 7.3 mais 7.7 e achei espetacular, porque ela deixou bem natural. Tem o marrom, né? Mas ele não apagou, porque o 7.7, em partes iguais com o 7.3, ele deu um arzinho mais quente no cabelo. Então, quando eu finalizei, eu até anotei tudo ali, que eu falei, cara, ficou muito bom isso aí. Mas eu gosto muito também do cobre junto. Eu gosto do 7.7 com 7.4, até mesmo 7.7 com 7.44. Quem nunca usou, use 2 vezes cobre no cabelo, espetacular. Quem gosta um marrom mais fechadinho, para que não apague também tudo, o 7.7 com 7.1 é maravilhoso. E também segue-se no 6. Mas assim, dependendo do que você vai fazer numa altura de 6, eu gosto muito do moreno iluminada na altura de 6. Mas depende do cabelo da cliente. Então, se o cabelo for um 5 para o 6, não vai aparecer nada. Então, tem que ter pelo menos uns 2 tons de diferença de cor, até 3 tons, senão não revela, não vai aparecer, não ilumina. Né? Então, não dá para assim, só um tonzinho. Se fizer só um tonzinho de clareamento, a cliente sai de lá decepcionada. Então, pode falar. Pode concluir, desculpe. Então, se a gente pensa que vai fazer uma coisa sutil, um extra sutil, mesmo sendo extra sutil, na hora de trabalhar com morena iluminada, pelo menos 2 tons de clareamento, né, mais claro do que o cabelo, para mim conseguir que revele isso na luz, que o cliente apareça a diferença das mechas. E nunca muito, né? Nunca faça muito, senão daí não é mechas, ela vai ficar com uma cor de cabelo mais clara, só isso, não vai ter a morena iluminada ali mais. É verdade. Olha, eu fiz um moreno iluminado que ficou muito bonito. Eu apliquei 7.71 mais 7.74 e botei um pouco mais de corretor marrom. Deu uma suavizada, ficou lindo, maravilhoso. Eu uso o meu corretor marrom praticamente em tudo, né? Gosto muito desse corretor, ele ajuda muito. Mas, Silvia, vamos responder então a questão da Charmosa, porque eu acho que o Edilson não vai conseguir entrar e a gente prometeu que responderia ela, né? Quer que eu leia a pergunta para você ou você consegue visualizar daí? Não, tá lá. Fiz morena iluminada com 7.3 mais 6.77. Ficou um mel. Mas a cliente quer um marrom café na altura de 6. Se eu aplicar 6.0 mais 6.7, fica marrom mais escuro. Vai ficar um marrom café. Mas eu precisava saber dela, né, ali, ela tá misturando o 7 com 6. Eu gosto muito de trabalhar, Charmosa, com o 7 e 7, quer dizer, na mesma altura, porque eu posso escurecer demais, né? Fica uma cor mel ali, mas se você tivesse trabalhado com 7.77, teria ficado mais claro, de repente a cliente quer mais escuro. Mas se você vai trabalhar, tem que ser no fundo de clareamento que você alcançou. Então, se você alcançou 7, tem que trabalhar com a altura de 7. Se você alcançou 6, tem que ser trabalhado com a altura de 6. Para mim, o 6 vai ficar muito escuro. Eu não passaria. Eu trabalharia ali com um pouquinho mais de corretor. Colocar um corretor marrom purinho, junto com essa mistura que você já fez, ou mudar desse 7.3 para 6.3, você terá o café que você quer. Porque tem que trabalhar na mesma altura de tom. E colocar um pouquinho, adicionar, igual a Irene falou, um pouco mais de corretor marrom,
pensando no 11, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, pelo menos mais 5 gramas. Se for 60 gramas de massa, você terá mais sucesso e conseguirá. Daí a cor que essa cliente está falando. Porque não mistura-se essas cores. Eu gosto muito de fazer contas exatas. Então, hoje eu não me perco mais. E7 é 7, então 7,3 mais 7,7 mais 7,1. Não coloco mais 7,8, só se eu não tivesse a cor. Não tivesse a cor, e a gente sabe fazer no salão, né? Mas eu colocaria o 6,3 mais o 6,77, que são 2 vezes marrom, e ainda adicionaria um pouquinho mais do marrom, mais corretor marrom. Eu faria, para deixar mais café, mas para não sumir essas mechas, porque senão some. Eu não entendi bem o que ela disse aí. Será que ela conseguiu o fundo de clareamento 6 ou fundo de clareamento 7? Fica confuso ali, né? Porque a dúvida é por que ela colocou 7,3 mais 6,77 e não 7,3 mais 7,7? Mais corretor marrom, que ia dar uma suavidade, ia ficar muito bonito. Então, talvez o fundo que ela tenha atingido seja o 7. Ela achou que estava muito claro, resolveu dar uma fechadinha, colocando 6. Só que o 6 é bem escuro, né? Aí ele acaba fechando, apagando muito a cor. Talvez seja isso, tá? Mas, Charmosa, se ainda não conseguimos esclarecer a sua dúvida, você pode chamar no direct. Ela tá falando aqui, o cabelo era preto. Tem partes que abriu no 6 e outra no 7. Mas esse cabelo, no teste de mechas, ele não conseguiria chegar todo no 7? Será? Caviane, boa noite, seja muito bem-vinda, Caviane. Se quiser participar com a gente, é só chegar. Charmosa, diz pra gente. Esse cabelo, você fez o teste de mechas antes, ele não conseguia chegar no 7, porque o ideal era chegar ele no 7, né? Ou então, todo no 6, talvez tenha passado um pouquinho do ponto, por isso algumas mechas ficaram no 7 e outras no 6. Mas é isso, a Silvia explicou bem. O ideal é você realmente usar uma única altura, né, para fazer aí a tonalização, fica mais bonito. E quando abre no 6 e no 7, ou no 7, no 8, a opção é mesmo sempre tonalizar pelo mais baixo. Concorda, Silvia? Concordo. O que ficou mais escuro. Olá, Caviane, tudo bem? Tudo bem com você? Caviane, Tudo seja bem. bem-vinda, Caviane. É um prazer ter você aqui. Oi, Silvia, tudo bem com você? Tudo bem, Caviane, e você? Ai, tudo bem, tô cansada. Acabei de chegar da caminhada, porque a gente precisa, né? Depois dos 40, é só ladeira abaixo. Não vamos falar sobre idade agora, por favor. Por favor! Olha, você falando de 40, a situação que você me coloca. Sábado é meu aniversário. Gente, é só um documento, é só um documento. Mas eu entrei só pra dar um beijinho em vocês. Já tô de saída, que agora eu vou fazer a jantinha dos meus amores aqui, tá bom? Sai nada, Tá, fica aí. Fica aí um pouquinho, que tá quase acabando a live. Fique aí, Tá não quase sai. acabando, só falta 10 minutos para acabar. 10 minutos, cara. É rapidinho. Caviane, a gente está falando aqui de morena iluminada. Quais as nomenclaturas que dão morena iluminada bonito? Compartilha com a gente aí qual nomenclatura que você mais gosta para ter um morena iluminada bonito na altura do 6 ou na altura do 7. Oi, Irene, o que eu mais gosto é na altura de 7, tá? Eu acredito que a maioria, né, que gosta da altura de 7. E usando o fundo de clareamento ao meu favor, que é eu deixo ele no laranjinha mesmo e aplico 7,7. E eu acho que dá muita luminosidade, então é por isso que eu gosto, sabe? Fica aquele cabelo bem luminoso e ao desbotar não deixa aquele tom de burro quando foge, vamos falar assim, né? Eu acho que fica lindo. Então, os tons que eu mais uso aqui no salão é esse. Eu também gosto muito. Gosto muito de morena iluminada na altura de 7. E eu ainda gosto de brincar com as cores. Eu gosto de acrescentar um pouco de marrom. Dependendo ali da cor que tá, eu acrescento um pouco de dourado para dar uma luminosidade a mais. Eu gosto bastante. O marrom, então, como eu disse, ele ajuda muito. Caviane, que bom, viu? Que bom que você conseguiu entrar aí um pouquinho, bater um papinho com a gente. Pessoal, esse bate-papo vai ficar salvo, tá? O nosso tema de hoje, para quem está entrando agora, é morena iluminada. As nomenclaturas, o que é morena iluminada. E atenta, toda vez que for fazer uma morena iluminada, com fundo de clareamento. Tome cuidado, porque o fundo de clareamento do morena iluminada, ele tanto te ajuda a fazer uma morena iluminada bonito e elegante, como ele também destrói seu trabalho. Porque se você não souber levar em conta ele, como a colega disse aí, ele apaga o fundo de clareamento. Fica muito fácil de ser apagado, né? De acordo com a mistura que você faz. Então tem que tomar esse cuidado. E uma dica que eu dou para vocês, depois as colegas vão me dizer se elas concordam, toda vez que você for fazer mecha, seja morena iluminada, seja um louro, abriu 2 tons, na hora de tonalizar, opte sempre para o tom mais escuro, para o tom mais baixo. O tom mais escuro que eu digo, para o tom mais baixo. Se abriu um 6 e um 7, opte sempre por tonalizar com o 6. Abriu um 7 e um 8, opte sempre para tonalizar com o 7. Você vai ter um resultado maravilhoso.
Concorda, Silvia? Pode Grau, discordar, hein? sim, Pode totalmente. discordar. Não, mas é o correto, né? A gente fazendo, aprendendo a trabalhar, sim, o correto é qual o tom mais escuro, e daí em cima desse tom você vai trabalhar. E lembrando, gente, tonalizante, não apliquem coloração após, né, abrir o fundo de clareamento para um 7, para um 6, que é morena iluminada, correndo total risco de você clarear o cabelo inteirinho da cliente se você usar coloração. Então, não é coloração, a gente não está falando de coloração. Morena iluminada finaliza-se com tonalizante, loiras também. Então, tonalizante na proporção de 1:2, no AX de 10 ou menor, né? Então, vamos repetir aí, porque cabeleireiros têm que saber. E quem não, né, se já sabe, estamos reforçando. Se não sabe, vamos falar o que é o correto. Então, escolha o tonalizante correto, aplica o tonalizante, 25 minutos de pausa. Não aplique coloração, porque você pode perder totalmente o trabalho que você fez. Porque vai clarear, sim, o cabelo natural. É isso aí. Não concorda? E aí, Caviane, concorda com a Silvia? Concordo sim, Irene. E uma coisa muito importante que ela disse é que clareia o natural, né? E além de tudo, você acaba oxidando ainda mais essa fibra, né? Então, quando a gente fala em fazer um cabelo, tonalizar cabelo, sempre optar por tonalizante e nunca coloração com amônia, né? Que é bem diferente uma da outra. Uma contém amônia e a outra a nanoetalonamina. Então, é diferente, né? É monoetalonamina. Me deu uma trava. Então, assim, é importantíssima essa informação, né? Para que a gente não agrida ainda mais a fibra capilar. E uma coisa que acontece muito aqui comigo, já que é um papo bem descontraído, eu vou tomar a liberdade de perguntar para vocês. À vontade. O que acontece? Aqui é uma região onde tem muito sulista, né? Eu acredito que para vocês aconteçam também, né? A Silvia, principalmente. Regiões onde tem cabelos mais claros. E às vezes a cliente chega para mim e fala, no telefone, né? Fala assim, eu quero fazer uma morena iluminada. Aí eu, tá bom, vamos marcar o teste de mecha, né? Que é importantíssimo também, né? Apesar de ser apenas 2 tons de diferença, é importantíssimo o teste de mecha. Quando a cliente chega aqui para mim, é um loiro natural na altura de 7, né? Na altura de 8. Então, é impossível fazer morena iluminada em pessoas que são loiras. Impossível. Acontece com vocês? Muito, acontece. E é impossível. Agora, tem uma coisa que eu tô vendo aqui que a nossa live tá chegando ao fim, mas tem uma coisa que nós não falamos aqui e que é muito importante dizer. Aqui no Rio de Janeiro é difícil. Talvez no Sul seja mais fácil. Morena iluminada, você também consegue fazer somente com coloração, sem usar pó descolorante, se o cabelo for natural. Olha que maravilha. Se o cabelo for natural, virgem, um cabelo virgem, aqui no Rio é praticamente impossível, gente. Praticamente impossível. Mas talvez aí na região de vocês seja mais fácil. Então a gente pode sim clarear esse cabelo com coloração, que aí volta na situação que a Caviane falou. Ou a Silvia, não me lembro agora. A coloração, ela contém hidróxido de amônio. Misturado com o oxidante, ela clareia o cabelo, né? É diferente do tonalizante. O tonalizante é monoetalonamina, então ele não clareia, ele é depósito de pigmento. Mas por isso é que é importante você ter essa informação, porque quando você faz um clareamento com coloração, você acaba agredindo menos o cabelo. A gente só precisa ficar atento que só é possível clarear com coloração se você tiver um cabelo virgem. Aí você pode, mas é difícil ter um cabelo virgem. Michele acabou de entrar aqui. Michele, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui na nossa live, viu? Pessoal, a nossa live está chegando ao fim. Como o Instagram agora dá 60 minutos, ele derruba, eu já quero me antecipar, que falta aqui 4 minutinhos para o encerramento, eu já quero antecipar agradecendo a todos vocês que entraram nessa live hoje, a todos vocês que participaram aí com a gente. Um agradecimento especial à Silvia Caviane, que estão aqui comigo. Um agradecimento muito especial ao Edilson, que não conseguiu ficar, que a internet derrubou ele. Mas é muito bom estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento. E eu, Viane, muito obrigada por ter entrado, mesmo que seja rapidinho, muito bom. Silvia também. Eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida e eu agradeço muito vocês por estarem aqui com a gente. Vocês... Então, obrigada a todos, boa noite. Para muitas e muitas lives. Edilson, educador, está aí, né? A gente sentiu tua falta, mas na próxima a gente vai conseguir fazer juntos. Obrigada, Irene. Fidelis, né? Que chique. Caviane, não esqueço nunca mais teu nome, depois do lápis que eu te contei. Então, obrigada por estar aqui com vocês, obrigada por me convidarem. Apesar da correria, a gente sempre vai ficar junto com vocês. E sucesso a vocês todas e muito obrigada a quem participou da live. Obrigada. Eu só quero dar um beijo em vocês, um beijo em todo mundo que participou aqui da live, aqui nos comentários, e dizer que conhecimento nunca é demais. Bora pra cima, gente. Beijo. Obrigada, meninas. Olha, cada vez que eu entro aqui para fazer uma live, que eu partilho conhecimento com vocês, eu aprendo muito. Eu aprendo com vocês que estão fazendo a live comigo. Eu aprendo com vocês que estão assistindo a live comigo. Então, deu conhecimento, Deus multiplica. E assim, nós seremos cada vez melhores naquilo que escolhemos para fazer.
Antigamente era muito chato essa história de cabeleireiro, porque um cabeleireiro tinha medo de passar seu conhecimento, porque achava que ia perder cliente, que ia perder a vez. E olha que delícia que é isso agora. A gente compartilha conhecimento, a gente passa dicas umas para as outras, e com isso a gente cresce juntos. Eu sou muito grata a Deus, muito grata mesmo por ter me apresentado essa família valente. Porque vocês hoje já fazem parte da minha família. E as nossas noites, as nossas noites de quarta-feira é muito agradável quando a gente tem nossa aula e a gente compartilha conhecimento. E as nossas noites de terças também aqui na live. Então é muito legal, gente. Muito obrigada, ó. Amo estar aqui com vocês, amo, tá? Tem um outro recadinho importante. Gente, eu falo pra caramba, né? Tem um outro recadinho muito importante. Quem está aqui na live e não segue a Caviane, não segue a Silvia, sigam a Caviane, sigam a Silvia, porque essas meninas são feras e têm muito que ensinar. E quem não me segue, por favor, me siga. Juntos somos muito mais fortes, não é isso? Olha, sucesso a todos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem ligadinhos aí, que temos conteúdo todos os dias. Um beijo no coração de cada uma. Uma noite abençoada a todos vocês. Tchau, tchau. Vamos dar tchau aí pra galera. Tchau, galera.